Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Boa noite, Walter. Boa noite, Júlia. Vamos começar daqui a pouquinho. Boa noite, Pati. Começar daqui a pouquinho a live com o Will aqui que acabou de entrar. Boa noite, Jorge, Marina. Boa noite, Will. Fala, Léo, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Você me ouve bem Bah, também? te ouço muito bem. Legal. Pessoal que entrou, vocês estão nos ouvindo bem? Boa noite. Marina, tudo bem? Boa noite. Ô, Léo, ansioso, hein? Essa live vai ser muito bacana, tem muito conteúdo legal. Adorei as perguntas que o pessoal enviou através das nossas caixinhas de perguntas. Então, olha, vai ser muito rico o conteúdo, viu? Aproveitem aí quem está chegando agora, separa aí um papel, caneta, clica no aviãozinho, compartilha essa live aqui, porque vai bombar, viu, Léo? Não tenho dúvidas. Com certeza, vai ser muito legal. É o que o Will falou, pedir para vocês, cliquem no aviãozinho e avisem o pessoal, as últimas lives que a gente fez, o Instagram tem demorado um pouquinho para avisar que a gente está ao vivo. Então o pessoal acaba entrando um pouquinho depois. Mas, Will, aproveitar, enquanto o pessoal vai entrando, se você pudesse apresentar, falar o que você faz, quem é você, depois eu apresento aqui a Gelaboral para todo mundo ficar na mesma página. Bacana, legal. Então vamos lá, né? Eu sou Hildebrando, conhecido como Will, sou do mercado financeiro, ou seja, sou assessor de investimentos, sou professor também na área de finanças, palestrante. Então, estou nesse mercado há mais de uma década, né? São praticamente 12 para 13 anos nesse mercado, falando sobre finanças, falando sobre educação financeira e sobre investimentos. Então, dou aula nos cursos de graduação, pós-graduação e acabo fazendo também uma mentoria e alguns eventos, inclusive com o grande amigo Léo que está aqui com a gente, né, do pessoal da G Laboral. Que legal, Will, bacana. É legal que tem algumas pessoas que são nossos clientes aqui, né, para conhecer o seu trabalho e a gente levar um pouquinho da questão da saúde financeira. Eu vou apresentar um pouquinho a Gelaboral. Nós trabalhamos já há 14 anos nesse mercado de qualidade de vida, né? Então nós iniciamos com saúde física, né, que é ginástica laboral, ergonomia, a parte de nutrição, e aí a demanda por saúde mental, saúde emocional, saúde social e a saúde financeira também. Então, desde 2015 a gente trabalha essa questão da saúde financeira, mas nós demoramos para chegar numa pessoa como o Will, que é um professor, que é uma pessoa preparada, né? Nós cometemos alguns erros lá no comecinho e acabamos levando uma mensagem que não era a mensagem que a gente gostaria de passar. Por isso que a gente trouxe essa live, para vocês ficarem à vontade para perguntar, e chegaram várias perguntas, então eu vou começar já, Will. A gente comentou de falar das dívidas aos investimentos, né? Então tem pergunta de tudo quanto é tipo. Fiquem à vontade, pessoal. Se vocês quiserem perguntar, a gente vai fazendo aqui um bem bolado. Mas a primeira coisa é para a pessoa que tem dívidas, né? Que você indicaria um processo, um caminho para que a pessoa possa enxergar como sair das dívidas? Boa, Léo. Vamos lá, então. Deixa eu agradecer mais uma vez a presença de todos. E eu gosto muito do trabalho da G Laboral, porque eu acredito que não dá para você ter uma saúde plena se você não olhar também para a sua saúde financeira. Então, eu até brinco que quando eu dou palestras, eu sempre brinco nas minhas palestras e falo, às vezes você está com problemas de insônia, estresse, se alimentando mal, aí você procura uma nutricionista, procura um psicólogo, um médico, mas às vezes o seu problema, ele não é esse especificamente falando. Por quê? Porque você tem que entender os gatilhos. Qual é a causa dessa insônia, dessa má alimentação, dessa crise de ansiedade? E às vezes esse problema, Léo, é a sua saúde financeira, ou a falta dela, né? Ou a falta dela.
Então é interessante, já puxando o gancho para essa primeira pergunta que você trouxe, como que eu faço para me livrar das dívidas? Então a gente começa entendendo o seguinte, você precisa descobrir o seu gatilho mental. E o que é o seu gatilho mental? O que te leva a gastar? O que te leva a se endividar? E é interessante falar sobre isso, porque tudo é uma questão de comportamento, tudo é uma questão de hábito. E quando eu falo de finanças, eu não falo só de números. Pelo contrário, o aspecto comportamental ele influencia muito nas finanças pessoais. Então você precisa entender o seu gatilho, não é? Então, por exemplo, né, vou puxar o gancho aí do Léo, que é especialista na área de saúde física. Puxa, eu quero ser uma pessoa mais ativa, eu quero fazer mais caminhadas, eu quero começar a praticar mais esportes. Então, peraí, você precisa ativar esse seu gatilho mental. Frequentar parques, frequentar áreas ao ar livre, começar aos poucos. E na saúde financeira? Puxa, eu quero me controlar financeiramente, eu quero eliminar as dívidas. Então, peraí, você precisa entender aquilo que te leva a gastar. Então, peraí, será que o shopping seria um lugar ideal para passear, só para bater perna? Às vezes não, porque muitas vezes você entra num shopping só para passear, só que sai de lá com 2, 3 sacolas. E peraí, será que você entrou no shopping com esse objetivo? Então é interessante você entender os seus gatilhos mentais, o que te leva a gastar. Pode ser o cartão de crédito, pode ser um passeio num lugar inadequado, pode ser, às vezes, hábitos do cotidiano, do dia a dia. Então você precisa entender o que te leva a ativar esse gatilho do gasto. Tá? E tudo passa, Léo, por uma reeducação. Tá? O que é uma reeducação? Vamos lá, puxa, eu estou me alimentando mal, eu quero começar a me alimentar bem. Peraí, para eu começar a me alimentar bem, eu vou ter que mudar alguns hábitos. Puxa, então eu preciso passar longe de fast food, eu preciso passar longe de pizzarias, eu quero mudar minha alimentação. E com a saúde financeira é a mesma coisa. Eu quero começar a economizar, eu quero diminuir as dívidas, eu quero me reorganizar. Então o que eu preciso fazer? Eu vou começar a acompanhar mais de perto os meus números, eu preciso começar a me reeducar. Será que vale a pena, às vezes, ter 2, 3 cartões de crédito? Ou então eu gosto de passear no shopping? Legal, eu me sinto seguro, é um lugar bacana, mas o que eu faço então? Peraí, se eu estou indo para passear, os cartões de crédito ficam em casa. Eu vou só com dinheiro, no máximo, para tomar um sorvete. Então, são algumas dicas que você vai se reeducando. Perfeito, Will. Ótima abordagem. A gente estudou, né, muito a mudança de hábitos também. E até a pergunta da Júlia envolve isso. Então, existe uma força de vontade, né? Por exemplo, a pessoa vai no shopping com o cartão de crédito, tem uma coisa que chamou a atenção dela. Os estudos de marketing, de venda, são muito grandes. A pessoa está com o cartão de crédito, ela vai acabar comprando. Então, não tendo acesso, né, não levando o cartão de crédito, como você for, leva o dinheiro para comer alguma coisa, para voltar, ajuda a não forçar, né, esse estoque de força de vontade que a gente tem para não usar o cartão. E é legal que a Júlia já perguntou isso. Eu vou até fazer uma brincadeira, que eu vi que você é palmeirense também, né? Então, como eu sou palmeirense, a gente recebeu uma pergunta assim, hoje em dia, o cartão de crédito A dá o cashback X, cartão de crédito B, tudo dá cashback hoje em dia, né? Então, essa questão do cashback, ela acaba estimulando as compras, né? Então eu ia brincar que o jogo do Palmeiras lá com o Corinthians, que foi 4-0, só faltou darem um golzinho pro Corinthians de cashback lá também, né? E essa analogia, Léo, foi muito boa, porque, até aproveitando aqui o comentário da Júlia, obrigado, Júlia, pela participação, e ela fala muito sobre hábito, né? Então, como desenvolver um bom hábito. Eu li um livro, e eu recomendo ele a todos, que é O Poder do Hábito. Esse livro é sensacional, porque realmente você criar um novo hábito não é fácil, né? Não é fácil você começar algo do zero. E finanças não é diferente, gente. Finanças não é diferente. Então, você construir um hábito do zero não é fácil, só que tudo requer disciplina. E por que eu falo isso? Então, tem gente que às vezes ela peca nas finanças porque ela quer tomar uma atitude muito drástica. Então, eu vou dar um exemplo aí, puxando a área para o que o Léo é expert. Imagina a pessoa que nunca correu na vida, nunca fez uma simples caminhada, e ela resolve da noite para o dia correr uma meia maratona. Porque ela fala, eu quero me exercitar, eu vou correr uma meia maratona.
ela não vai aguentar, ela vai se estourar toda. Finanças é a mesma coisa. Eu nunca guardei dinheiro, eu nunca me organizei financeiramente. Da noite para o dia, eu vou virar um Caxias, eu vou virar um pão duro extremo, eu vou começar a cortar até o cafezinho? Não. Isso é um processo gradual. Você vai subindo degrau por degrau. Então, para quem nunca guardou dinheiro, começou a guardar R$ 50, pode parecer pouco, mas para quem não guardava nada, já é muito. Então, você vai criando esses pequenos hábitos e esses hábitos vão moldando a sua personalidade. Agora, trazendo a pergunta que o Léo também colocou, que é sensacional, né? E que linka com o que a Júlia trouxe também, a questão do cartão de crédito. Será que ele é um aliado? Será que ele é um vilão? Então, eu sempre falo o seguinte, o cartão de crédito, ele é uma ótima ferramenta se você souber usá-la a seu favor, não é? Então, puxa, se eu sei usar o cartão de crédito a meu favor, eu posso acumular milhas, eu posso participar de programa de pontos, eu tenho alguns cashbacks, mas, peraí, quando eu uso o cartão de crédito a meu favor. E como que é usar o cartão de crédito a seu favor? Vamos lá. Eu estou precisando comprar algo. Por exemplo, eu preciso trocar de celular. Poxa, é uma coisa que já está no meu radar, está aqui no meu planejamento, daqui 2, 3 meses eu vou trocar de celular. Então, peraí, eu posso usar o cartão de crédito porque eu vou, de fato, precisar da compra do celular? Eu vou ter que comprar ele com ou sem o cartão? Então, de repente, se eu compro ele com o cartão, eu tenho uma facilidade ali de pagamento, eu tenho uma segurança numa transação, porque ela fica documentada, eu posso ter um cashback, como o Léo trouxe muito bem. O problema de tudo isso é quando eu compro algo que eu não preciso só pensando no cashback, só pensando na facilidade do cartão, só pensando no programa de milhas que o cartão vai me dar. Então, peraí, aí é nocivo, aí vai te fazer mal. Então, peraí, eu estou comprando porque eu preciso, ou porque está na oferta, ou porque está em promoção, ou porque eu vou ganhar 20% de cashback. Então, aí começam as armadilhas financeiras. Aí você começa a cair nessas armadilhas, e aí, peraí, o que adiantou ganhar 20% de cashback se você comprou algo da qual não estava precisando? Aí começa a virar o problema, Léo. Perfeito, Will. Até o Léo, o livro que você falou é esse amarelinho que está aqui em cima, não sei se dá para ver, O Poder do Hábito. Esse livro é sensacional, a gente fez uma live. Boa, isso mesmo. É um livro que vale muito a pena. E uma coisa legal, não sei se você viu, eu fiz um videozinho no meu Instagram pessoal, ali no escadão do Sumaré, não sei se você chegou a ver. Claro que eu vi, na escadaria do Sumaré. Sim. Isso, eu quis, na hora que eu estava pedalando, né, eu gosto de pedalar, me veio à cabeça isso, né, tanto na saúde física quanto na saúde financeira, a gente vê os influenciadores, e geralmente são caras que estão lá em cima, né, então lá na saúde financeira é 1 milhão, é 1 bilhão, um cara ganha não sei quanto, fique rico, parei de trabalhar com 20 anos, quer dizer, o cara tá lá em cima na escada. Na saúde física, o cara que corre maratona, o cara que faz a dieta XYZ. Só que tem um processo, né, para subir esses 6 andares, né, os X degraus que tem lá na escadaria. E muitas vezes parece que é impossível. E quando uma pessoa lá de cima coloca um número tão grande, parece inalcançável, né? É por isso que eu fiz essa analogia, a gente até bateu um papo rapidinho. Uma vez a gente levou uma pessoa para falar de finanças e a pessoa falava sobre investimentos em ações e tal, e, poxa, tem um processo que você falou, primeiro, eliminar as dívidas, tem algumas perguntas sobre isso, né, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Você falou legal sobre a questão do cartão de crédito, e aí viria a questão da reserva de emergência. A pessoa eliminou as dívidas, poxa, sabe controlar o cartão de crédito. E um comentário que eu faço, né, desculpa se eu sair de um assunto e entrei no outro, muitas vezes as pessoas, uma das contas que elas controlam é o condomínio, eu tenho que pagar a conta de luz, a conta de água e o cartão de crédito, mas o que está dentro do cartão de crédito ninguém sabe, né? Então, talvez olhar ali, pegar, fazer um checklist, gastei tal coisa, talvez ajude nesse planejamento financeiro, né? Sabe o que é legal nisso, Léo, que você falou? As pessoas têm um hábito de saber de cor as grandes dívidas. Então, se você perguntar para a pessoa quanto que ela paga de condomínio, quanto que ela paga de financiamento do imóvel, ou quanto que ela paga de aluguel do imóvel, isso ela tem na ponta da língua.
né? Porque são valores expressivos. Agora, quando você pergunta para ela quanto você gastou de assinatura, quanto você gastou de tarifa bancária, quanto você gastou de souvenirs, de presentes, de miudezas, e esses valores são negligenciados. Só que quando somados, Léo, assustam, porque às vezes são iguais ou maiores do que a parcela de um apartamento. Então, você tocou num ponto muito legal. Por exemplo, a pessoa fala, todo mês eu pago o meu cartão de crédito, vem ali 2 mil, 3 mil, 5 mil, enfim, não importa. Mas será que você olha no detalhe todas as cobranças que vem na sua fatura? Será que você não repara que ali, de repente, tem aquela assinatura de um serviço que você fez e hoje nem usa mais? Será que você não olha, não fica atento ali, aquela tarifa bancária que te cobram, sendo que hoje você tem inúmeros bancos com isenção de tarifa? Então, são detalhes, Léo, que você pode... Por que eu falo isso? Porque tem gente que fala o seguinte, não sobra dinheiro para eu guardar. Não, mas como é que eu vou começar a investir se não sobra dinheiro para eu começar a investir? Então, peraí, será que não vale a pena você fazer ali uma espécie de auditoria nas suas finanças? Pega um dia que você está tranquilo, um sábado à tarde, um domingo de manhã, fez um café, a molecada está dormindo, você está tranquilo, você está tranquila. Deixa eu pegar aqui a fatura, deixa eu pegar um papel, caneta, deixa eu listar aquilo que de fato eu uso e aquilo que eu poderia cortar. E é engraçado porque dívidas são iguais às nossas unhas. Se você não corta, cresce. Então você precisa ficar atento a esses detalhes. E aí, Léo, aí começa a construção da sua reserva de emergência. Então agora vale a pena a gente falar um pouco da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela serve exatamente para te evitar que você sofra com alguns imprevistos. Por quê? Porque imprevisto todos nós temos. Então podem ser pequenos, podem ser médios, podem ser enormes, mas são imprevistos e, como o próprio nome diz, eles não avisam quando vêm, porque são imprevistos. E podem ser coisas simples, por exemplo, um pneu do carro que fura e você não previa isso e precisa consertar o pneu, como pode ser um vazamento na sua casa e você precisa de uma manutenção de última hora, como pode ser uma questão de doença de última hora e você precisa comprar um medicamento. Então, imprevistos eles surgem e não avisam. E sempre vão aparecer. Só que normalmente a galera coloca esses imprevistos aonde? Lá na fatura do cartão de crédito, que já está abarrotada. Então, puxa, olha, meu celular caiu no vaso sanitário, eu não posso ficar sem celular, tenho que correr e comprar outro. E o que você faz? Joga na fatura do cartão de crédito, parcela em 10 vezes e vamos que vamos. Então, gente, às vezes a reserva de emergência, o grande objetivo dela é te ajudar com esses imprevistos. Tá? E aí, se ela é para emergência, você não precisa ficar tão preocupado com rentabilidade. Puxa, minha reserva de emergência está rendendo tão pouco. Minha reserva de emergência está rendendo ali 100% do CDI, 0,15%, 0,16%, 0,18% ao mês. Ou está rendendo ali próximo de poupança, 0,12%, 0,13% ao mês. Não tem problema. Por quê? Porque ela é para uma emergência. A reserva de emergência não é o dinheiro que eu vou comprar ações, não é o dinheiro que eu vou investir em fundos de ações, em fundos multimercado, tá? Então, a reserva de emergência ela tem que ter liquidez. E o que é liquidez, gente? Se eu precisar desse dinheiro amanhã ou hoje, ele tem que estar disponível. Ele tem que estar disponível. Então, a reserva de emergência tem esse objetivo, de se pintar algum imprevisto, ele tem que estar ali à disposição. E aí, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tá? Que aí é um pouco da minha área, eu sou do mercado de seguros, né? Eu dou muito treinamento na área de seguros. Eu até trago um caso que aconteceu recentemente aqui na minha casa. Eu estava tranquilo, num final de semana, de repente o vizinho me chamou, porque a minha casa é sobrado, e ele falou, olha, tem um cano seu aqui saindo da caixa d'água que está vazando. Aí eu, caramba, que doideira, tal, enfim. Olhamos lá, eu falei, tá bom, amanhã eu vou ligar para um encanador. Aí liguei para o encanador e ele falou, olha, eu vou dar um pulo aí, vou dar uma olhada. Aí, resumindo, Léo, ele falou, você vai gastar aqui uns R$400 entre peça, mão de obra, né, o serviço. Aí a minha esposa me lembrou, falou, poxa, mas a gente não tem o seguro residencial? Será que o seguro residencial não resolve esse problema? Eu falei, opa, liguei na seguradora, a seguradora falou, tô mandando um técnico aí. Resumo da ópera, eu precisei comprar um cotovelo do cano que custou R$15, e o técnico da seguradora resolveu o meu problema.
Então, peraí, se eu não tivesse o seguro, eu teria que acionar minha reserva de emergência. É um valor pequeno, R$ 400? É, mas se você não tem esse valor, você entra num cheque especial, porque você vai ter que usar de algum lugar, você vai ter que usar o cartão de crédito e você vai pagar juros por isso. E olha, se tem duas coisas que são pesadas no nosso país, é juros de cheque especial e juros de cartão de crédito. Ótima lembrança, porque até o Celso comentou aqui, né? E aconteceu comigo essas duas coisas, olha que coisa engraçada. Agora, em janeiro, quebrou o meu celular, e que uma semana depois quebrou o celular da minha esposa, e ainda bateram no meu carro. Quer dizer, a reserva de emergência... Ainda bem que esse conceito eu já conhecia, porque senão, imagina, e acontece, né? Quando tem que acontecer. E a questão do Celso é super interessante. Também, quando a gente veio para o home office, né, a gente foi mudar a questão da internet. O Celso negociou com a Vivo, eu tinha um plano aqui da NET, liguei lá, nunca dá. Você liga conversando, eles sempre conseguem alguma coisa boa para você. Isso. E o que você falou também. Verificar assim, o que o seu cartão de crédito tem de benefícios, às vezes tem um seguro numa viagem, ou o seguro da sua casa cobre um pequeno reparo, que vai te economizando 400 aqui, 300 ali, vai somando isso ao longo do ano, faz uma grande diferença, né? Com certeza. E é interessante, né, ainda falando um pouco sobre a reserva de emergência, e já respondendo a pergunta da Nath. Nath, um beijão para você, uma ex-aluna acompanhando a gente aqui na live, e ela fez uma pergunta legal, né? Ela fala assim, mas não tem como deixar a reserva em um lugar onde você consiga resgatar rápido e que tenha um rendimento bom ou razoável? Tem, Nath, tem sim, porque, vamos lá, tá? A galera hoje, quando você fala de investimentos, o pessoal basicamente conhece duas coisas, poupança ou ações, sabe? E é engraçado, porque entre poupança e ação, você tem ali uma distância enorme entre esses dois produtos. Se eu pudesse fazer uma analogia novamente com a área do Léo, é a mesma coisa. Aquele cara que só faz uma caminhadinha no bairro para ir buscar pão e da noite pro dia ele fala, agora eu vou correr a maratona. Você entendeu? É aquele cara que mal entra numa piscina e da noite pro dia ele fala, acho que eu vou fazer uma travessia de Ilhabela, sabe aquela travessia São Sebastião, Ilhabela, nado? Ou seja, tem uma diferença, tem um degrau enorme aí entre poupança e ações, tá? Então, agora trazendo a pergunta da Nath. Poupança, né? Muita gente ainda usa muito a caderneta de poupança, a poupança ainda é o grande chamariz quando o assunto é investimentos, mas vamos lá, a poupança hoje, gente, ela rende 70% da Selic. A Selic está em 2% ao ano. Então, a poupança hoje, ela te dá uma rentabilidade de 1,4% ao ano. Ao ano. Mas você vai falar, mas tem liquidez. Ok. Mas tem outros investimentos que têm liquidez e rendem um pouco mais que a poupança? Tem. A maioria dos bancos hoje possui CDBs que rendem 100% do CDI com liquidez diária. Ou seja, se eu tiro esse dinheiro da poupança e levo para um CDB, ele vai pagar 100% do CDI. Só para facilitar o raciocínio. O CDI é basicamente a taxa Selic. Então, a conta é o seguinte, ou eu ganho 70% de 2%, que seria 1,4% na poupança, ou eu ganho 100% de 2%, que é o CDB. Ou seja, vale muito a pena você, às vezes, deixar sua reserva de emergência num CDB de liquidez diária, num tesouro Selic, que é a própria taxa Selic, ou, às vezes, num fundo de investimento atrelado ao CDI, tá? Aí muita gente vai perguntar, mas a poupança não tem imposto de renda. O CDB, o Tesouro Selic, os fundos de investimento têm cobrança de IR. Mesmo assim, gente, mesmo descontando o IR, ela ainda entrega uma rentabilidade líquida melhor do que a poupança. E a liquidez é imediata. Então, respondendo à pergunta da Nath, dá para ter um rendimento razoável? Razoável dá. CDB com liquidez diária, Tesouro Selic, ou um fundo de investimento atrelado ao CDI. Todos eles têm liquidez ali que a gente chama de D mais zero. O que é D mais zero? Se eu solicitar um resgate hoje, se for horário bancário, no mesmo dia entra na sua conta. Se não for horário bancário, entra no dia seguinte. Então, dá para conseguir. Agora, uma rentabilidade boa, aí já não é o objetivo da reserva de emergência.
Perfeito, Will. E aí, duas coisas, né? Eu vou fazer duas perguntas na mesma aqui. É importantíssimo a sua profissão, né? Porque, olha só, eu vi com os meus olhos uma influenciadora digital, talvez a maior, recomendando fundos imobiliários para reserva de emergência. Não sei se você chegou a ver isso, né? Eu Enfim, vi, você eu vi. imagina a Não vamos, pessoa que não vamos citar nomes, mas assim, né, eu vi que você citou alguns exemplos, mas olha o perigo, né? Imagina a pessoa que colocou a reserva de emergência em fundos imobiliários e aí veio essa crise aí do coronavírus lá no começo e a pessoa precisou resgatar, perdeu o dinheiro, né? Então é só esse comentário. E aí, quantos meses de receita, né, de gastos mensais você recomendaria para a reserva de emergência? O que você acha que é seguro, assim, para o pessoal que está assistindo a gente boa. aqui? Vamos lá, né? A reserva de emergência, ela tem que ser suficiente para arcar com seus custos fixos por pelo menos 6 meses, tá? Então, mas quando eu falo seus custos fixos, novamente, vale um exercício financeiro para você colocar numa planilha, ou se não souber usar um Excel, não tem problema, você pode colocar numa folha de caderno quais são os seus custos fixos. E quando eu falo custos fixos, são aqueles que, faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar. Então, por exemplo, a escola, né, quem tem filhos, gastos com educação, aluguel, ou o financiamento do imóvel, financiamento do automóvel, todas aquelas despesas que, faça chuva, faça sol, você vai ter que arcar com ela todos os meses. Então, faz um exercício. Então, vamos lá, né? De repente, você fez uma conta rápida aí e você chegou no seguinte cenário. Você falou, ó, minhas despesas fixas somam 5 mil reais. Ou seja, sua reserva de emergência, ela precisa ser de pelo menos 30 mil. E aí muita gente já desanima, Léo, porque você fala, imagina, eu vou ter que guardar pelo menos 30 mil na reserva de emergência. Você não vai conseguir isso da noite para o dia. É aquilo que eu falei, é querer correr uma maratona quem nunca fez caminhada. Só que, peraí, começa aos poucos. Então, hoje eu começo guardando 100 reais, mês que vem eu já guardo 150, depois 200. Daqui a pouco você olha e você fala, olha, eu ainda não tenho 6 meses de reserva, mas eu já tenho um mês. Já é alguma coisa. Esse um mês depois vira um mês e meio, depois viram 3 meses, viram 5 meses, daqui a pouco você tem 6 meses da sua reserva de emergência. E isso te dá uma tranquilidade, Léo, até para você correr mais riscos. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto, aquele seu porto seguro, aquela sua reserva fixa, ela está ali num lugar seguro, num lugar de fácil acesso e sem correr grandes riscos. Quando você falou de fundos imobiliários, é um produto muito legal, a gente vai falar dele mais adiante, mas por que eu não aconselho você deixar sua reserva de emergência em fundos imobiliários? Vou dar um exemplo prático, eu adoro investir em fundos imobiliários, tá? Principalmente fundos, eu tenho alguns na carteira, mas eu vou dar uns exemplos simples. Ó, você tem fundos que investem na área logística e você tem fundos de shopping. Aí uma pergunta simples, Léo. Nessa pandemia, qual você acha que desvalorizou? O de logística, que atende o e-commerce, ou o de shopping, que infelizmente teve que fechar por um bom tempo? Infelizmente, o shopping, né? Pois é, ou seja, os meus fundos de shopping estão ainda performando negativo. Mas eu estou tranquilo, porque se eu precisar resgatar um dinheiro para alguma emergência, não é desse fundo que eu vou resgatar. Porque ele vai recuperar? Ele vai. Claro que ele vai recuperar. Mas, por que eu não devo deixar minha reserva de emergência nesse tipo de ativo? Por quê? Porque ele oscila. Então não tem jeito. Quando eu olho para fundo imobiliário, ele não deixa de ser renda variável. E o próprio nome já diz, o que é renda variável? Renda variável é isso. Hoje entregou 5% de rentabilidade, amanhã pode entregar menos 10%. Então, se é um investimento de longo prazo, que você não se preocupa com essa volatilidade, tranquilo, sem problema nenhum, porque a sua reserva de emergência está num lugar seguro e ela está bem alocada. Perfeito, Will. Chegaram algumas perguntas para a gente sobre investimentos, né? E nessa sequência que a gente fez, a pessoa saiu das dívidas, administrou o cartão de crédito, montou a reserva de emergências, vai começar a investir. A gente falou um pouquinho de fundos imobiliários, chegaram algumas perguntas de imóveis e fundos imobiliários, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os principais erros de quem está começando a investir. Eu vejo assim, né,
qual que é o cenário atual que você comentou? Uma taxa de juros muito baixa, ou seja, um rendimento muito baixo, as pessoas estão falando de remuneração da taxa de juros até negativa em relação à inflação, né? Então, as pessoas vão buscar um risco maior. Dentro desse cenário, quais as suas recomendações? O que você poderia falar para quem vai começar a investir? Boa, boa. Vamos lá, Léo. Apesar da gente ter um cenário hoje de juros baixos, tá? Inclusive com juro real negativo, né? Como você bem lembrou. Então, por exemplo, o próprio Tesouro Selic, ele entrega um juro real negativo hoje. Por quê? Porque é o seguinte, o IPCA em 2020 fechou ali em 3,5% no ano. E a renda fixa, a Selic, pagou 2%. Ou seja, eu investi e ganhei 2%, só que a perda do poder de compra foi de 3,5%. Perdi, entre aspas, sim. Por quê? Porque houve uma perda do poder de compra. A inflação, ela comeu aí uma parte da rentabilidade. Mas, ainda assim, Léo, o grande erro das pessoas que começam a investir é menosprezar a renda fixa, principalmente para a reserva de emergência. Então, puxa, se a taxa Selic de juros está baixa, se tem muito investimento entregando juro real negativo, quer dizer então que eu já vou começar comprando ações? Bom, aí depende muito do perfil de cada um. Mas claro que não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque volta naquela máxima que a gente trouxe agora há pouco. E se você precisar desse dinheiro no momento em que a Bolsa está passando por um período de baixa? Tá? E eu vou dar um exemplo. O Ibovespa, em janeiro do ano passado, ele chegou a 122, 123 mil pontos. Janeiro do ano passado, a Bolsa estava arrebentando. Em março, começou a pandemia no Brasil, a pandemia chegou aqui. Lockdown, empresas fechando, todo mundo indo para home office. O Ibovespa caiu para 64 mil pontos. Uma queda de praticamente 50%. O que isso quer dizer? Eu tenho 50 mil reais em ações. Em 3 meses caiu para 25 mil. Ou seja, perdi 50%. Aí, novamente, tá? Mas eu me assustei, então eu vou vender porque pode cair mais. Mas peraí, por que você vai vender? Mas porque eu preciso pagar uma conta, eu preciso arrumar meu carro, eu preciso trocar meu celular. Peraí, mas não era para esse dinheiro estar em ações. Era para estar ali rendendo um pouquinho todos os meses. Por que eu falo isso? Porque o Ibovespa recuperou. Quando ele chegou em dezembro desse ano, ele já praticamente bateu os 120 mil pontos de novo. Hoje fechou ali 119 mil pontos. Aí, Léo, vai naquela máxima. O cara entrou no Ibovespa em janeiro a 120, se assustou quando caiu para 60, perdeu dinheiro e falou, Bolsa de Valores é cassino, isso daqui não é para mim, isso é igual o jogo do bicho. Daqui a pouco a Bolsa voltou para 120 mil pontos de novo. Ou seja, quem que perde dinheiro com ações? As pessoas que não fizeram a lição de casa, por exemplo, a reserva de emergência, e agiram de forma ansiosa. Por quê? Porque eu até falo o seguinte, tem 2 tipos de perdas no mercado financeiro. Tem perda financeira e perda econômica. Perda financeira é eu comprar um ativo por 100 reais e eu olhar daqui a pouco ele está valendo 80. Tudo bem, isso é uma perda financeira, mas eu não vendi por 80. Ele vale 80, eu não vendi. Daqui a pouco esse mesmo ativo pode ir para 120 reais. Eu falo, opa, olha lá, agora se eu quiser vender ele, vale a pena que eu ainda estou ganhando um dinheiro. Ações, gente, é um ativo. Ou seja, é uma propriedade. Por que você vai vender só porque desvalorizou? Você está precisando do dinheiro? Estou precisando do dinheiro. Então faltou fazer a lição de casa, porque não era para esse dinheiro da reserva de emergência estar em ações. Perfeito, Will. E aí até o Léo, meu sócio, fez uma brincadeira aqui. Você, como palmeirense, investiria no Bayern ou no Palmeiras, né? Eu vou responder que se a gente ganhar do Tigres, a gente pensa nesse investimento aí, né? Isso, vamos primeiro pensar na reserva de emergência, que é o Tigres. Mas aí, brincando com isso, né, o técnico português do Palmeiras, não sei se você viu uma entrevista dele, que ele falou assim, a dor da perda, ela é muito maior do que a alegria do ganho, né? O exemplo que você deu, a Bolsa estava lá, 120 mil pontos. Aí o cara comprou por uns 100 mil pontos, vamos supor. 120 mil pontos, ele ganhou 20%, ele... Isso! Aí caiu e é legal, e desculpa, Léo, e no ano de 2019, todo mundo se considerava um baita investidor. Por quê?
Porque a bolsa estava numa toada de alta. Então, o que você acabou de falar, o cara comprou a 100. Dali um mês, 2 meses, já estava 120, ele falou, meu Deus, isso daqui é uma mina de ouro, eu ganhei 20% em 2 meses. Agora continua. Isso. Aí quando eu estava 120 mil, apareceu o William Bonner no Jornal Nacional, olha, a renda variável subiu, aí o cara começa, olha, eu tô fora, né? Essa sensação de que ele não faz parte daquilo, tá todo mundo ganhando, o cunhado, o vizinho, e ele tá de fora. Só que aí ele comprou no 100 mil, bateu 120 mil, voltou para os 100 mil. Aí caiu para 80 mil. Ele falou, puxa, eu já perdi 20%, eu vou vender nos 80 mil porque vai cair para 60 eu compro de novo. Aí o cara que vendeu nos 60 achou que ia cair para 30, daqui 3 meses o negócio estava 100 mil, 120 mil, e o cara perdeu dinheiro, né? Eu acho que eu já estou meio que respondendo uma das perguntas que chegaram para a gente, mas eu queria a sua opinião. Muita gente, a gente tem uma sociedade que investe muito em imóveis, né? O pessoal da idade do meu pai tem esse conceito que o imóvel é seguro, e tem a questão do fundo imobiliário, que tem uma correlação muito alta entre o imóvel e o fundo imobiliário. A gente recebeu algumas perguntas sobre isso, se imóvel é investimento, se vale a pena investir em fundo imobiliário, quais as diferenças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Chegou uma pergunta da Cara sobre Bitcoin depois, eu sei que aí a gente chega lá também. Vamos chegar lá, mas vamos falar sobre imóveis primeiro. E, Léo, isso é uma questão comportamental, tá? Os nossos pais, meu pai investe muito em imóveis até hoje, né? Mesmo hoje ele diversificando um pouco mais, de tanto eu pegar no pé dele, mas os mais experientes, vamos chamar assim, eles investiram muito em imóveis. E não é culpa deles, tá? Eu até brinco e falo o seguinte, tá? Cachorro que já foi picado por cobra, ele tem medo até de linguiça. E por que eu falo isso? Porque, gente, o Brasil já passou por períodos de instabilidade muito grande. Então, quando você pega ali o comecinho dos anos 90, o final dos anos 80, nós tínhamos períodos de hiperinflação. Então, por incrível que pareça, hoje a gente se assusta com uma inflação de 3%, 4% no ano. Em 92, 93, a inflação era de 70% ao mês. Então, a galera falava, não adianta eu guardar o dinheiro no banco, porque a perda do poder de compra é muito grande. Então, por exemplo, eu vou no mercado hoje, compro um saco de arroz por R$20, daqui um mês eu já pago 30, no outro mês eu já pago 45, e depois eu estou pagando 60. Então, não valia a pena guardar dinheiro, não valia a pena poupar. Então, pouco que a galera conseguia juntar, eles compravam imóveis. Começava comprando um terreno, construía, comprava um imóvel, e construía, e alugava, e gerava uma renda. Tá? Por quê? Porque depois veio o Plano Collor, que os mais velhos vão lembrar, né? O Plano Collor, que houve um confisco ali do dinheiro que tinha na poupança. Então, isso só incentivou ainda mais as pessoas a investirem em imóvel. E até hoje as construtoras se apegam a isso. Então é muito comum você ver propaganda de construtora falando imóvel, investimento forte, moeda segura. Por quê? Justamente por conta de tudo isso que aconteceu nos anos 90, né? De confisco de poupança, o pessoal perdeu o dinheiro que tinha investido, e agora quem tinha imóvel, não. O imóvel é seu, tá no seu nome, tem a escritura, tudo prontinho. Isso foi interessante ali nos anos 90, tá? Agora, a gente já vê um cenário totalmente diferente. Por que um cenário totalmente diferente? Porque é o seguinte, hoje você tem muito mais conhecimento, hoje você tem muito mais oportunidade para investir, tá? E quando você pega ali, agora linkando, né, os fundos imobiliários, os FIIs que a gente fala, ele, de certa forma, você está investindo indiretamente em imóveis também, principalmente os fundos de tijolo que a gente fala. E o que é um fundo de tijolo? Então, se você, por exemplo, quer investir num FII, você entra num site, tá? Eu vou até dar uma dica aqui, tem um site muito bom chamado Status Invest. Então, você entra nesse site, aí você fala, eu quero investir num fundo imobiliário. Eu escolho o fundo imobiliário, eu olho quais são os imóveis que esse fundo tem, e é interessante, às vezes é um fundo que você fala, olha, ele tem um galpão aqui no interior de São Paulo, ele tem um galpão lá em Curitiba, ele tem um galpão lá no Nordeste. Ou seja, esse cara que está pagando o aluguel desse galpão, ele é seu inquilino. Só que, claro, né, você recebe um percentual proporcional ao que você tem de cotas. Só que para quem quer começar a investir em imóveis, e não tem, por exemplo, né,
200 mil, 300 mil, 500 mil para comprar um apartamento e alugar, você pode começar comprando cotas de fundos de investimentos e principalmente os fundos imobiliários, tá? Só que, novamente, aquilo que a gente já falou, antes de eu olhar para esse investimento, que seria ali uma fase 2, uma fase 3, eu tenho que passar pela primeira fase, que é montar minha reserva, para eu não depender de vender esse ativo. Por que eu falo isso, tá? A pessoa que investiu em imóveis físico, tá? Comprou um apartamento. Esse apartamento, Léo, ele é muito bom, ele te gera uma renda, te gera um aluguel, só que ele não tem liquidez. Por que ele não tem liquidez? Peraí, se der uma dor de barriga, eu consigo vender um apartamento em 2, 3 dias? É pouco provável. É pouco provável, não é? Então, a ideia aqui de você comparar investir em imóveis e investir em fundos, de repente vale a pena você olhar ali a diversificação que você pode fazer. Com R$50, com R$100, com R$200, eu compro uma cota de um fundo imobiliário, e às vezes, para eu começar a investir num imóvel, 200, 300, 400 mil, e sem contar que o fundo imobiliário, ele ainda tem mais liquidez do que o imóvel físico. Porque o fundo imobiliário, eu abro lá o home broker da corretora, vendo ele na Bolsa de Valores, e 3 dias o dinheiro entra na conta, né? Perfeito, né? E assim, né? Você pode, como você falou, você pode comprar shopping, pode comprar galpão logístico, pode comprar papel, né, diversificado, né, e outra, você não tem a dor de cabeça com o inquilino, né, porque pode não pagar, pode sair, fura um cano, enfim, tem diversas coisas, né. E isso é legal, viu, Léo? Você tocou num ponto legal, porque quando você investe num fundo imobiliário, né, por mais que você invista em um único fundo, mas esse fundo às vezes tem 10 imóveis. Então, às vezes, você tem 10 imóveis alugados. Um inquilino entregou o imóvel, você tem outros 9 gerando renda. Agora, às vezes, você tem um único imóvel alugado, esse inquilino entregou o imóvel, ele já deixou de gerar uma renda para você, né? Perfeito, exatamente. Viu, a Carlinha perguntou da questão do Bitcoin. Eu não sei se você prefere falar agora já, ou a gente, de repente, falar sobre alguns erros, né, que eu percebo que a gente viu e deixar o Bitcoin mais para o final, porque eu acho que o Bitcoin é uma coisa que menos gente conhece, né? Boa. E de repente exige talvez uma explicação um pouquinho mais aprofundada. Voltando àquela questão que você comentou dos erros do investidor, eu comentei com você no começo da live aquela questão de subir, né, os degraus do escadão, do investimento. E muitas vezes, o que eu percebo, né? As propagandas de investimento, principalmente, elas são muito atreladas à ganância, né? Então, você vai ficar rico, o cara que fala sobre isso, ele tem que mostrar que tem tanto de dinheiro. E aí, tem um problema que eu vi, né? Que é a questão das ações, principalmente no day trade, né? Explicando para quem não conhece, day trade é comprar e vender no mesmo dia os papéis. E saíram diversos estudos que 97, diversos não, mas acho que 3, né? Que quem faz esse tipo de operação geralmente perde dinheiro. E tem uma questão que nós trabalhamos também, que é a saúde mental. Que o cara que faz esse tipo de operação com muita frequência, ele acaba tendo uma sobrecarga emocional, um estresse tão grande. E uma outra coisa, né? Poxa, você tem a sua profissão, eu tenho a minha profissão. O cara que faz isso, ele acaba não tendo tempo de fazer aquilo que ele é bom, né? Então, um dos erros, né, que eu queria que você falasse, é essa questão da ganância. Investir é muito bom, eu também invisto em fundos imobiliários, em ações, a longo prazo, né? Mas tentando fazer com que as pessoas que estão nos vendo não incorram em alguns erros. Não que todo mundo que faça isso perca, mas para tomar alguns cuidados, porque essa propaganda estimulando a ganância faz com que algumas pessoas entrem num caminho que vai comprometer diversas saúdes dela, né? Inclusive, às vezes, até o próprio trabalho, né? Ô, Léo, você tocou num ponto sensacional, viu? A questão do day trade, por que ele ficou muito popular, principalmente durante a pandemia, né? Porque as pessoas ficaram em casa, as pessoas começaram a se preocupar com as finanças, começaram a tentar dar um jeito de ganhar dinheiro rápido. E é interessante que no mercado financeiro não existe almoço grátis. Tem um lema que diz o seguinte:
Não existe almoço grátis. Se o almoço é grátis, é porque você é o almoço. Então, gente, o day trade, ele é interessante falar sobre isso, porque saiu uma pesquisa da FGV, Léo, falando que apenas 2% das pessoas que apostam em day trade, que investem em day trade, ganham de fato dinheiro. 98% perde dinheiro no day trade, tá? E por que foi interessante você falar sobre isso? Porque é o seguinte, as pessoas começaram a apostar no day trade sem nenhum conhecimento financeiro, sem nenhum conhecimento de empresas. Por quê? O day trade, tá? É o seguinte, eu vou lá, compro uma ação da Magazine Luiza, e no mesmo dia eu tento vender essa ação, ou compro uma ação da Petrobras, ou eu aposto ali, por exemplo, nos mini contratos de dólar, né? Que é muito comum a galera apostar ali no day trade. Só que é o seguinte, qual que é a bagagem, qual que é a experiência que você tem para fazer isso? E muitas vezes a pessoa não tem experiência nenhuma. Aí ela vai lá e perde dinheiro, mas ela ouve nas redes sociais, ela vê no Instagram o cara postando foto em Lamborghini, o cara postando foto em Ferrari, o cara postando foto no iate falando, ganhei 5 mil só hoje no day trade, ganhei 4 mil no day trade. Aí, Léo, vem a ganância que você acabou de falar. Aí a galera fala, peraí, como que esse cara faz isso? Aí sabe o que ele faz? Puxa, eu vou te ensinar a fazer isso daqui, arrasta para cima. Na verdade, o que dá dinheiro para esse cara não é o day trade, são os cursos que ele vende. Então, é aquilo que eu falei. Por que não existe almoço grátis? Porque se o almoço é grátis, você é o almoço. Então, o que dá dinheiro para esse cara não é o day trade, são os cursos que ele vende. Então, gente, tome muito cuidado com o influenciador digital. Vocês podem, inclusive, eu aconselho que me acompanhem nas redes sociais, no Instagram eu coloco muito conteúdo, o Léo já viu alguns, e jamais você vai ver eu falando o seguinte, olha aqui, ganhei 5 mil em um dia, ganhei 3 mil em uma semana. Não, porque, gente, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Eu tentar, mero mortal, competir quando eu olho para uma mesa de operações, eu tenho inteligência artificial, eu tenho todo um sistema de computação envolvido para saber o momento certo de entrar e de sair de uma posição. Como que, às vezes, uma pessoa que não tem nenhuma experiência no mercado financeiro vai conseguir competir com esses tubarões? Acaba perdendo feio. Então, foi muito bom você ter trazido essa questão do day trade. Por quê? Porque, novamente, tá? E aí eu quero puxar uma outra pergunta que fizeram, né? Até que ponto esses influenciadores digitais ajudam ou atrapalham? Porque você tocou num ponto legal, às vezes o cara já mostra ali a carteira dele, olha quanto eu ganhei de dividendos aqui nos fundos imobiliários, em um mês eu já ganhei 5 mil de renda passiva, já ganhei 8 mil de renda passiva. Às vezes isso pode ser desestimulante para quem está começando. É a mesma coisa, eu nunca entrei numa academia, de repente eu chego lá para começar a frequentar uma academia e o cara fala, dá uma olhada aqui, tô levantando 180 quilos no supino, olha isso aqui. Aí você fala, cara, não dá para mim. E aí acaba te desestimulando. Então você tem que seguir o seu parâmetro, os seus objetivos e o seu alvo. O que você espera ao começar a investir? Então, não importa se é R$50, se são R$100, você precisa começar. E não fique refém aí de propaganda enganosa, que é isso. Puxa, o cara ganhou 5 mil, ganhou 10 mil. Isso é assim, a gente fala que a CVM até tenta monitorar essas ações, né? Porque isso faz mal para a sociedade, mas, infelizmente, ainda não dá para coibir esse tipo de ação. Mas fica a dica, cuidado com isso daí. Perfeito, Will. Tem uma pergunta do Celso, eu só queria, antes de fazer essa pergunta para você e juntar com uma outra que nós recebemos, falar que assim, a questão do day trade é uma especulação, né, Will? É comprar e vender no mesmo dia. Assim, o que mudou na Magazine Luiza hoje? Nada, né? Não sei, se mudou alguma coisa, não vou ficar sabendo. Mas a longo prazo, as empresas, elas crescem, né? As boas empresas, elas crescem. Então, investir em ações, você acaba sendo sócio da empresa. A empresa vai dividir o lucro dela com você e você vai acompanhar o crescimento. Por isso que essa questão da renda variável, se bem feita, né, com um bom estudo, a longo prazo pode fazer parte da carteira das pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, para a gente entrar na questão do Celso e de uma outra pessoa que mandou aqui. Isso daí, Léo, que você trouxe foi muito legal, tá? Às vezes as pessoas falam o seguinte, puxa, como que eu faço para não perder dinheiro com ações? Porque
puxa, eu comprei na alta, vendi na baixa. Então, quando você vai comprar uma ação, primeiro você precisa entender o seguinte, você não está simplesmente comprando um código lá na Bolsa de Valores, né? Não está comprando um código. Você está virando sócio daquela empresa. Ah, pô, mas você está brincando, né? Com R$40, R$50 custa uma ação, eu estou virando sócio? Sim, você tem uma cota pequena, mas não deixa de participar de tudo que aquela empresa faz. E aí, Léo, quando eu falo de ações, eu gosto de fazer a seguinte analogia, tá? Imagina que você encontra ali um amigo da época de colégio, da época de faculdade, e esse amigo fala para você, Léo, cara, você não tem ideia, eu montei um negócio muito bacana, eu montei uma barbearia muito legal, ela está crescendo, eu já estou atendendo bastante clientes, e, cara, você não quer entrar de sócio comigo? Porque eu estou pensando em abrir uma segunda unidade. Léo, o que você vai fazer antes de qualquer coisa? Peraí, deixa eu entender como que é esse negócio. Será que esse negócio dá lucro? Essa empresa tem dívidas? Quem são os clientes dela? Você não está refém ali na mão, por exemplo, às vezes de terceiros? Antes de você colocar seu dinheiro nesse negócio, você vai saber se esse negócio é viável. Porque você fala, coloquei meu dinheiro lá, eu sou sócio dele. Por que numa ação as pessoas não olham por essa ótica? Por quê? Quando eu compro uma ação, peraí, por que eu quero ser sócio dessa empresa? O que ela entrega? Qual que é o produto que ela traz? Será que é um produto que eu vou continuar consumindo daqui 5, 10, 15 anos? Por exemplo, será que essa empresa ela entrega lucro nos últimos 2, 3, 4, 5 anos? Por quê? Porque se ela entrega lucro, você como sócio, você recebe uma parte desse lucro, que são os dividendos que as empresas pagam quando distribuem pelas ações. Então, peraí, o que te fez comprar essa empresa? E aí a gente está falando aqui um pouco de base fundamentalista, né? Se o que te fez comprar essa empresa foi algo sólido, por que quando ela caiu 20%, 30%, você está desesperado para vender? Pelo contrário, se você comprou ela a 100 e hoje ela está valendo 70, peraí, ela só ficou mais interessante ainda, porque eu posso recomprar mais daquela empresa a um custo menor. Então, foi isso que aconteceu no meio da pandemia. Tinha muita empresa barata na Bolsa. Mas por que muita empresa barata? Porque a galera que não conhece bem de empresas vendeu no desespero. E quem conhecia falava, peraí, eu posso ser sócio do Itaú por R$9? A ação do Itaú chegou a custar R$9. Hoje já está beirando ali 12, 13. Peraí, eu posso ser sócio do Bradesco? Bradesco hoje entregou como é que fala? O lucro líquido dele foi o maior lucro da história do banco. Aí, peraí, agora que eu vou querer ser sócio dessa empresa, agora a ação dela valorizou. Mas tudo bem, se você olha como objetivo de longo prazo, bacana. Mas peraí, eu vou comprar a Bradesco hoje, amanhã pode ser que ela tenha ali um desconto. Por quê? Porque a galera entrou para fazer day trade, amanhã cai um pouquinho. A galera que entrou na rabeta do foguete perdeu dinheiro. Perfeito. E eu quero aproveitar, Léo, porque realmente esse mundo de ações é maravilhoso e tem muita gente que às vezes, como até puxando o gancho do que o Walter trouxe aqui, ó, finanças é uma arte para poucos, né? E na verdade, Walter, tem uma dica para tudo isso. O Léo tocou num ponto legal. Se eu sou um bom advogado, se eu sou um bom arquiteto, se eu sou um bom engenheiro, um bom personal trainer, por que eu vou dedicar tempo para ficar olhando só para o mercado financeiro? Tem ótimos fundos de investimentos que você aloca ali fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações. O que é um fundo de ação? Mas eu não sei ali se a Petrobras é boa, se a Ambev é boa, se o Itaú é bom. O que você faz? Investe num fundo de ação. Um fundo de ação tem um gestor para fazer isso. Ele vai saber qual ação comprar, qual ação vender, quando comprar e quando vender. Mas muita gente fala, mas os fundos de investimento têm taxa de administração. Ok, mas você está pagando pelo trabalho de um especialista. Essa que é a ideia. E qual que é o trabalho de um especialista? Novamente, as minhas analogias que eu gosto. Imagina que você resolva pintar o seu apartamento. Nunca mexeu com pintura. Você fala, não, o pintor falou que ia cobrar R$2.000 de mão de obra. Imagina, eu mesmo pinto meu apartamento. Você gastou 3 vezes mais tinta que ele, não ficou bem pintado, sujou o apartamento inteiro. Depois você fala, cara, você não quer vir aqui fazer o serviço?
esse é o custo de um gestor dentro de um fundo de investimento. Por que eu pago? Porque eu, como advogado, eu como arquiteto, eu como engenheiro, eu vou poder focar naquilo que eu realmente sou bom. No final do mês, esse cara vai falar, sua carteira rendeu tanto. Sua carteira rendeu tanto. Você fala, beleza, amigão, eu tô trabalhando aqui porque eu tô focando naquilo que eu sou bom. Essa é a ideia. Perfeito, ótima explicação, Will. Tem 3 perguntas, eu não sei se o Instagram deixa passar de 1 hora, tá? Pelas minhas contas, a gente tem mais 5 minutos, se eles Mas vamos lá, passar... a gente tenta responder rapidinho, não tem problema. Fechado. Tem uma pergunta do Celso, tem a pergunta da Carlinha e tem uma outra que chegou para a gente. Se você puder falar um pouquinho sobre essa questão do consórcio, né, que o Celso perguntou, o consorciado ele adquiriu o bem através de um sorteio, se compensa tirar o dinheiro de uma aplicação para liquidar as parcelas, né, antecipar, e ele colocou ciente que o índice de correção de reajuste é de 10%. A outra pergunta que chegou era uma pergunta relacionada à pessoa, se depois você quiser eu repito, tá, que são coisas um pouquinho diferentes. A pessoa tá, então vou fazer o seguinte, deixa eu já responder a do Celso, rapidinho então, Tá Celso, bom. vamos lá. Se vale a pena você tirar o dinheiro de um investimento para quitar o consórcio, o que você vai ter que olhar? Quanto rende esse investimento que você está pensando em resgatar? Por quê? Porque às vezes a rentabilidade dele é tão boa que não vale a pena você tirar de lá para quitar o consórcio. Mas às vezes esse investimento está ali numa poupança, rendendo muito pouco. E o consórcio, ele te cobra uma taxa de administração. Então, às vezes, como ele rende pouco, vale a pena quitar logo esse consórcio e as parcelas que você deixaria de pagar, você começa a reinvestir esse dinheiro que vai começar a sobrar a partir do mês seguinte. Perfeito, Will. E a outra, a pessoa, ela vendeu um imóvel, quer vender um imóvel, e a proposta seria esse pagamento ou em dinheiro ou um outro imóvel como parte do pagamento, né? Sim. O que você acha que... Eu entendo, a sua explicação talvez seja parecida. Teria que ver quanto que cada um vai render para saber se vale a pena, né? Mas você tem uma ideia de mercado? Se vale a pena, dinheiro, de repente pegar esse... Desculpa. Essa questão, Léo, imagina, essa questão, na verdade, essa pergunta foi muito boa, eu estou com ela aqui também, aí é mais comportamental, tá? Porque a pessoa está vendendo um imóvel e ela está recebendo outro como parte do pagamento. E ela pergunta, vale a pena pegar esse imóvel como parte do pagamento e alugar? Aí a questão é, primeiro, por que você está vendendo esse imóvel? Porque às vezes você está vendendo porque você não quer mais ter encheção de saco com o inquilino, você não quer ter mais dor de cabeça em administrar um imóvel, se preocupar com vacância, com imobiliária. Se essa for a sua ideia, na verdade você vai trocar 6 por meia dúzia, porque você vai pegar o outro imóvel e vai ter que passar por tudo isso de novo. Agora, se o seu problema foi, não, na verdade eu estou vendendo esse imóvel porque eu estou precisando de dinheiro, eu preciso ter uma reserva de emergência, eu preciso de liquidez. Então, se você precisa de liquidez, também não vale a pena pegar uma parte disso e investir em outro imóvel. Você vai continuar sem liquidez. Mas, às vezes, eu estou vendendo esse imóvel porque era da família, entrou em inventário, a gente vai vender ele e partir entre os filhos. Aí, bacana, se é um dinheiro que vai vir e você, de repente, não tem ali uma ideia de como destinar e está entrando um imóvel como parte do pagamento, pode ser interessante. Mas a ideia aí é, primeiro, por que você está vendendo aquele primeiro imóvel? A resposta vai te ajudar a responder agora se vale a pena ou não pegar esse imóvel. Perfeito, Will. E para não esquecer da pergunta da Carlinha, queria que você Bitcoin. falasse sobre Bitcoin, tanto para quem não sabe o que é isso e para quem já sabe um pouquinho. Vamos lá, o que é Bitcoin? Bitcoin é uma criptomoeda, tá? O Bitcoin é o seguinte, é uma moeda virtual e ela é interessante por quê? Porque muita gente fala que é a moeda do futuro, justamente porque ela ainda não tem ali um lastro como as outras moedas, ouro, dólar, e o Bitcoin, ele entregou uma valorização muito grande nos últimos anos, porém, a volatilidade dele é absurda. Então, você pode ver uma valorização de 70% em um mês, como você pode ver também uma desvalorização de 40% em 3 dias. Então é o seguinte, é a moeda do futuro, vale a pena você ficar de olho e pensar nela a longo prazo, porém é para quem tem estômago, porque a volatilidade é absurda. Perfeito, Will.
O Walter está te elogiando aqui, e é o mesmo elogio que eu faço para você, por isso que a gente convidou. O Will é um cara que fala de uma forma muito clara, né? E ele aborda todos os cenários, não é uma resposta pronta, então isso é bem bacana, né? Eu queria, Will, que você falasse um pouquinho das suas mídias sociais, para quem quiser seguir você, falar do seu Boa! podcast. Vamos lá, então, ó, eu estou no Instagram, você pode clicar aqui depois no final da live, mas é @ildebrandoJ, você me encontra lá. Também estou no Instagram da Gelaboral, você me encontra por lá também. No Facebook, meu nome. Tem um podcast também que é voltado para o mercado de seguros, chama o CorretorCast, e aí é falando bastante sobre seguros, mas também falando sobre finanças, falando sobre planejamento financeiro, tem muita coisa bacana lá. Mas sobre finanças pessoais, eu entrego muito no meu Instagram, inclusive tem uma série lá sobre finanças pessoais, vale a pena maratonar, são vídeos curtos de 3, 4, 5 minutinhos, que vale a pena depois você fazer uma mini maratona. Perfeito, pessoal. Acho que o pessoal gostou mesmo, eu estou vendo pelos comentários aqui, foi muito bom. Muito obrigado, a gente vai deixar gravado aqui no IGTV, a gente vai subir depois no YouTube da Gelaboral. E, pessoal, o Will faz um trabalho em parceria com a gente, que é um trabalho corporativo, que é um coaching, né, Will? Você orienta pessoa por pessoa, porque a gente entende que cada caso é um caso, né, e cada pessoa tem uma realidade, pode ser comportamental, o que você falou, pode ser algo que a pessoa não está enxergando. Nós fazemos isso para as empresas em parceria com o Will, então, pessoal das empresas, quem quiser contratar esse serviço, estamos aqui à disposição de vocês. É isso aí. E eu agradeço, Léo, mais uma vez a oportunidade. Tenho certeza que é a primeira de muitas lives que a gente vai fazer juntos ainda. E é um trabalho muito bacana. Só para fechar, as pessoas acham que tem que ser bom em matemática para entender de finanças. E depois elas percebem que, na verdade, finanças está muito mais ligado à ciência humana do que às exatas. Muito bom, é verdade. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por todos que apareceram aqui na live, comentaram, mandaram as perguntas. Mesmo quem não pôde comparecer ao vivo aqui, eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. E o brigadão, estou à disposição para fazer mais vezes. O pessoal já está pedindo. Aí é questão da gente combinar aí e fazer, estou à disposição também nos seus canais. Vamos sim. Depois a gente tenta, inclusive, fazer lives específicas. Hoje nós falamos de um modo geral sobre finanças pessoais, de dívidas a investimentos, mas a gente pode depois tratar de assuntos específicos. Vamos falar só de fundo imobiliário, vamos falar só de reserva de emergência, vamos falar só de ações, vamos falar só de aspectos comportamentais. A gente traz isso também, não tem nenhum problema. Maravilha. O pessoal que entrou mais para o final vai ficar gravado, tá, pessoal? Um grande abraço, boa noite. Eu espero que da próxima vez que a gente se fale, o Verdão já seja campeão. Oh, Deus te ouça. Um abraço, Léo. Valeu. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.